Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste dia 25 de setembro de 2025, 25/9/25, com Vitória Vascão. Depois de um bom resultado, 3-1 em cima do Bahia. Então chega deixando aquele seu like da alegria, pela vitória do Vasco. Comenta o que você achou da partida de ontem. Já projeta o duelo com o Cruzeiro no próximo sábado. Rayan está de volta, Robert Renan também deve voltar. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. E claro, se inscreve no nosso canal. Estamos bem perto de chegar em 228.500 amigos no Fanático Vascaíno. Bom, Vitória Vascão, 3 posições acima, uma atuação de altos e baixos. Um jogo em que era para ter tido 3 expulsões do Bahia, mas o árbitro João Gobi foi uma vergonha durante a partida. Inclusive, no fim do jogo, o nosso diretor executivo, Admar Lopes, foi até a sala de entrevistas, pediu a palavra e, de forma correta, chamou a atenção para a vergonhosa arbitragem, que colocou em risco 2 jogadores do Vasco. No primeiro tempo, o Rezende deu um carrinho criminoso no Coutinho. Era para ter sido expulso. O árbitro não deu o cartão vermelho. O VAR não recomendou o lance. Ele vai por cima. Ainda no primeiro tempo, o árbitro nem deu falta. Ok, pode não ter visto numa disputa de bola do Barros com o Jean Lucas, que fez o movimento de cima para baixo para atingir na raiva o Barros, que protegia a bola. Ele estava usando os braços como proteção. O Jean foi na agressão. Aí o árbitro de vídeo chamou e, corretamente, recomendou o cartão vermelho. Veio o segundo tempo. O Vasco já tinha virado o jogo. O Vasco saiu atrás numa falha individual, numa falha, mais uma vez, de saída de bola. O Vasco entrega um gol para o adversário. Lucas Freitas tenta a bola curta e errada, no Hugo Moura, ao invés de jogá-la lá na frente, e saiu o gol do Bahia. Bom, o Vasco empatado já com o Coutinho, e aí veio o gol da virada com o Puma Rodrigues. E é o Puma quem sofre um pisão covarde do Sanabria. O árbitro de vídeo, o árbitro de campo nem marca a falta, porque ele é horroroso, mas o árbitro de vídeo chama e falou: bonitão, vem aqui olhar, tem uma expulsão. E ele prefere não expulsar. Uma vergonha. E ainda teve a reclamação do Rogério Ceni pós-jogo, dizendo que o árbitro foi tendencioso. Rogério, assista os lances porque você é um cara inteligente. Não seja burro nesse momento. O Vasco subiu na tabela de classificação. O time hoje tem 27 pontos, está na 13ª posição, 2 atrás do Ceará, do Grêmio, e busca essa subida no campeonato. Estou até olhando aqui a tabela de classificação, e o Vasco tem ali para mirar imediatamente Ceará, Grêmio e Corinthians, os 3 times que têm 29 pontos. O Grêmio recebe o Vitória domingo, o time do Corinthians recebe o Flamengo também no domingo, enquanto o time do Ceará joga diante da equipe do Santos, é isso? Não. São Paulo, fora de casa. O Vasco é o primeiro a jogar desses 3 adversários. Ele pode já dormir de sábado para domingo na 10ª posição com 30 pontos. É difícil bater o Cruzeiro? Claro que é. É um time que está brigando pelo título. Vem sem o Vidalba e sem o Gabriel Barbosa, suspensos. Já o Vasco terá de volta o Rayan, que ontem foi a São Januário, assistiu à vitória do Vasco, que 3-1 foi até um placar pequeno, na minha avaliação. 4 ou 5-1 seria mais de acordo com a nossa participação em campo, mas, de qualquer forma, entendo que Rayan voltando potencializa o nosso ataque, traz o Andrés Gomes como uma boa opção de segundo tempo, até mesmo por uma saída do Verratti, o Rayan virar um falso 9, como foi no Clássico com o Flamengo. Robert Renan vai ser avaliado e a tendência é que ele volte também para formar dupla aqui com o Carlos Cuesta, que mais uma vez foi muito bem no jogo. O colombiano arrebentou com a partida,
jogou pra caramba. Aliás, não só ele. Carlos Cuesta jogou demais. Puma jogou muito bem. Barros fez um excelente jogo, um jogo seguro. Coutinho destruiu com a partida. Então, assim, o Vasco teve peças individuais que funcionaram muito bem. Inclusive, durante a coletiva, o Diniz chamou a atenção para a forma como o Coutinho vem jogando. Nos últimos 7 jogos, são 5 gols e 1 assistência. Ele está se credenciando, sim, a buscar uma vaga na Copa do Mundo. O Vasco pode ter 3 jogadores na próxima Copa do Mundo. Coutinho na seleção brasileira, o Puma na uruguaia e o Carlos Cuesta na colombiana. Ah, Fábio, mas o contrato do Puma vai até o final do ano. Fernando Diniz continuando, duvido que o Puma não continue no Vasco. Ah, mas ele quer minutagem, ele quer jogar a Copa do Mundo. E ele vai ter minutagem jogando com o Diniz, que disse, inclusive, que já tentou levar ele para outros clubes por onde ele passou. É bom jogador. A questão do Puma toda é o salário, que é muito alto. Ele veio, à época, com o salário titular, um salário alto, e hoje ele não é o titular, apesar de estar dando conta do recado pelo lado esquerdo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa que chama a atenção, mais uma vez o Vasco vence, marcando 3 gols. Todas as vitórias do Fernando Diniz no comando do Vasco, sempre o Vasco marcou 3 ou mais gols. 3-0 no Fortaleza, que tinha sido a última vitória em casa, dia 17 de maio. O Vasco voltou a vencer agora. 3-0 no Melgar, 3-1 no São Paulo, 6-0 no Santos, 3-2 no Sport e ontem 3-1 no Bahia. É um time que tem a vocação ofensiva. Verratti perdeu um gol no finalzinho, não teve uma grande atuação, poderia ter sido substituído, mas entendo que o Diniz deixou até para que ele tivesse moral para, quem sabe, marcar um gol e tirar a nhaca, né, com a bola rolando, e foi por pouco esse lance no final. Mas o Vasco agora precisa fazer uma sequência. Não fez até agora, em 24 partidas no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias seguidas. O Vasco vem de 6 jogos de invencibilidade, né? Ele, somando Copa do Brasil, são 4 empates e 2 vitórias. Se eu não estou equivocado, acho que a conta é essa. Mas assim, 2 seguidas o Vasco não fez, porque ele vence o Sport, aí depois ele empata com o Flamengo, vence o Bahia. Porra, legal. Tem feito empatou com o Ceará. Sport empata com o Ceará, empata com o Flamengo e ganha o Bahia. Ok, em 12 pontos disputados, ganham 8. Ótima conta. Ótima conta. Só que o jogo do Ceará era para ter somado 3 pontos. Se você coloca mais 2 pontos hoje na tabela, a gente estava na 10ª posição, tranquilamente. Já mirando o G6. Mas não aconteceu. Ótimo dia para você, muito obrigado pelo seu carinho. Escreve aqui o que você achou da atuação do Vasco ontem em São Januário, que recebeu o público pulsante, que empurrou o time, que ficou apreensivo, claro, mas que cantou a vitória no final e mais 3 pontos na continha do pai. O Coutinho voltou querendo demais. Tá fazendo uma grande temporada do Coutinho, e principalmente depois da chegada do Fernando Diniz. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde. Final do dia tem outro vídeo para você aqui no seu canal. É o Fanático Vascaíno. Valeu! Curta a vitória! Subida na tabela. Ainda estamos longe da nossa posição, onde nós merecemos, mas vamos subir e olhar para baixo, ó. Nunca mais é olhar para cima. Grande abraço e até mais tarde.